Graça e paz, amados. Hoje trago uma notícia excelente novamente. Deus fará o país progredir de novo. Com certeza. Quero compartilhar com alegria essa palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Aqui Deus está falando. Deus fará o país progredir de novo. Então não tem caso perdido, amado, amada. Para o Senhor não tem caso perdido. Não tem nada difícil para Ele, nada impossível. Só precisamos observar aqui o que Ele pede de nós. Ele pede a nossa cooperação. Ele quer fazer esta obra juntos. Ele quer ter uma unidade, porque Deus, Ele governa nos céus e faz a vontade no céu, é perfeito, mas Ele quer fazer na terra aqui através de nós. Esse é o desejo do coração amoroso de Deus. Por isso que quando Jesus veio como homem também, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem sem pecado, Ele ensinou os discípulos a orarem o Pai Nosso, que parte da oração do Pai Nosso diz que o reino dele viesse à terra, a vontade dele viesse para a terra, assim como é no céu. Mas Deus resolveu, no seu coração amoroso, criar o homem à sua imagem e semelhança, formou o homem do pó da terra, soprou dentro do homem fôlego de vida, ou seja, a sua presença deve estar dentro de nós, para que o reino de Deus e a vontade de Deus se estabeleça nessa terra. Mas o problema foi a queda do homem no Éden. Quando houve a queda, o homem ficou independente de Deus, quer dizer, se esvaziou de Deus, e aí encheu de todas essas coisas malignas que se vê no mundo afora acontecendo. Tudo sai de dentro do coração do homem. Por isso Deus fez esse sacrifício tão grande através do seu amor, enviou seu Filho e levou ele à cruz para remover tudo isso que havia entre nós e Deus, e também para remover, através do Espírito, habitando dentro de nós, aquilo que é contrário dentro de nós, que impede o reino de Deus, a vontade de Deus acontecer. Então, por isso que diz a palavra que vamos retomar. Então, se o meu povo agora, que pertence somente a mim, então, o primeiro passo, o povo precisa entender isso, que ele deve ser exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor. E quando Jesus veio ao mundo, ele pagou esse preço realmente, para ser exclusivo. O sangue foi derramado para a remissão dos pecados, né? Mas o sacrifício foi perfeito. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que fomos comprados por preço. Esse preço da vida sacrificada de Jesus na cruz como um cordeiro foi sacrificado. Foi o preço que a justiça divina pagou em vista da exigência do seu amor por nós. Algum preço. Então Paulo diz que nós não somos mais de nós mesmos, não pertencemos mais de nós mesmos. Agora somos propriedade exclusiva do Senhor, para ser templo do Espírito Santo, para a habitação de Deus, para a glória dele. Talvez também precisamos entender isso, que se o meu povo, que pertence somente a mim, você não pode deixar o inimigo tirar nenhuma casquinha a mais. É exclusivo. Somente a Deus você deve pertencer. Ele é digno, ele pagou o preço, ele nos amou.
e nos ama e nos dá do seu Espírito. Quer dizer, Deus mesmo se presenteou a si mesmo e Ele mesmo vem habitar através do Espírito dentro de nós. Lembra da palavra de João 14:23, que Jesus diz: aqueles que me amam, guardam a minha palavra, ou seja, me obedecem, meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. Está no plural, quer dizer, o Deus triuno, através do Espírito, faz morada no centro da nossa vida, no coração, que na palavra de Deus significa o centro da nossa vida, ou seja, compõe-se da nossa mente, as emoções, a vontade e a consciência. Essas 4 faculdades compõem o coração, segundo a palavra de Deus. E a partir dali, veja bem o que acontece. Se arrepender, quer dizer, mudar de pensamentos, abandonar essa velha vida, a vida antiga, pós-queda do homem no Éden, ou seja, o agir independente, o viver independente de Deus, a vida de governo próprio, isso deve ser abandonado. Arrepender é isso, é mudar o conteúdo, colocar a mente de Cristo, os pensamentos de Deus são mais altos no nosso coração, na nossa mente, e ser guiado por eles, porque o pensamento que nos guia. Se você está aqui neste momento, abrindo teu coração para essa palavra, porque foi um pensamento que te levou a isso. Esse teu pensamento, e você está aí agora diante dessa palavra, sendo ministrado no teu coração por causa do pensamento. Mas se teu pensamento fosse fazer outra coisa, agora você estaria fazendo outra coisa, entende? Então, por isso que é importante receber os pensamentos de Deus, são mais altos. Lá em Isaías, Deus diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, arrependimento é mudança de pensamento, que leva a mudança de atitude também. Amém? Olha só o que diz mais. Se arrepender, então, é mudar, né? Você compreendeu isso, mudar os pensamentos. Você estava com esse pensamento baixo, caído, sendo guiado por eles, fazendo a tua vontade própria, a vontade desse mundo. Agora você recebeu o pensamento mais elevado e você experimenta a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, e agora começa a seguir a Jesus, guiado pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus. Pois bem, olha só, abandonar. Então precisamos abandonar os seus pecados. Quer dizer, essa vida é independente. Pecado, o que é? É o agir independente de Deus. Começou após a queda do homem no Éden. Antes ele dependia em tudo de Deus. Por isso que Jesus, quando queria ensinar os discípulos, ele pegou uma criança e colocou no meio deles e disse, olha, quem não se converter e for humilde que nessa criança não vai entrar no reino de Deus. Ou seja, precisa se converter e ser humilde que nem uma criança, ou seja, depender em tudo do Pai Celestial. Assim como a criança depende em tudo dos seus pais, assim Jesus está ensinando. Humildade é isso. Veja bem, amado, ainda o que diz? E abandonar seus pecados e orar a mim. Quer dizer, começar um relacionamento com Deus. Orar é se relacionar com Deus, é falar com Deus. Você fala, ele responde. Ele fala, você responde. É uma conversa, é um diálogo. Orar a mim. Quer dizer, fala comigo. Olha só o que acontece. Eu os ouvirei do céu. Ele deseja tanto esperar que o filho ou a filha venha falar com ele, orar, falar com ele. Ele diz, eu vou ouvir, eu virei, eu os ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Lá em 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Depois diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, toda injustiça. E farei o país progredir de novo. Então Deus
visa não só o nosso coração, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, a nossa rua onde moramos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, mas o país todo, toda a nação. E aqui diz assim, quando isso fizermos, né, então farei o país progredir de novo. Deus deseja tanto de governar nessa terra, nesse país de norte a sul, de leste a oeste, através do homem, que Ele criou a sua imagem e semelhança. Mas por isso ele precisa ser transformado, ele precisa nascer de novo, ou seja, receber a vida divina, receber o poder de Deus dentro dele, crer e ser batizado, como diz a palavra. Não religião, não tradição, não, vida divina. Ele quer nos inserir num organismo, um grande organismo em toda a terra, um grande organismo, ou seja, o corpo de Cristo, o Senhor palmilhando através do ser humano que Ele ama tanto, que sacrificou seu Filho na cruz para que ninguém pereça, diz a palavra, mas tenha vida eterna. Exatamente isso. Amém, amado? Então vamos orar para que isso aconteça, então, para que cada um esteja, né, sensível na sua mente, no seu coração, para a palavra de Deus, porque com certeza Deus irá fazer prosperar. Como diz aqui, farei o país progredir de novo. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos seus contatos, para que mais pessoas agora venham experimentar essa verdade. Deus fará o país progredir de novo. Que todos venham fazer parte do progresso deste país. Como a própria palavra está escrito na bandeira, ordem e progresso. Deus quer fazer progredir, mas através desta ordem. As coisas estão fora de ordem. O homem precisa se alinhar à vontade de Deus, precisa se submeter à vontade de Deus, o poder de Deus. Começar a ser guiado por Ele, para estar alinhado de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, que é estabelecer o reino de Deus, a vontade de Deus em toda a terra. Então, assim irá progredir mesmo. Irá avançar. Amém? E será um exemplo para todas as nações. Amém? Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela palavra maravilhosa. Espírito Santo de Deus, vem com a tua unção agora, vem com o teu poder agora, vem com o teu sobrenatural agora. Espírito de Deus, vem fluir com poder, com autoridade, porque o Senhor diz, quando o Espírito vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. Ele revelará o amor consumado na cruz do Calvário. Então vem, Espírito Santo, convencer agora aquele que ainda precisa ser convencido do pecado, da justiça, do juízo. Aquele que precisa dessa revelação do teu grande amor consumado na cruz do Calvário. Vem, Espírito Santo, com poder e grande glória. Derrama-te agora, porque é a tua promessa, Senhor. Oh Deus, o profeta Joel já falava, o apóstolo Pedro também já falou. Eu creio que esse é o tempo oportuno. Vem, Espírito Santo, cumprir a palavra. O Senhor diz, nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Oh, vocês jovens terão visões, até os velhos sonharão. Senhor, os velhos irão sonhar o teu sonho, e até sobre as servas, minhas servas, derramarei do meu espírito, e profetizarão, Senhor. Ó Deus, quero profetizar neste momento, essa realidade se tornando real, vivida, ó Deus gloriosa, nessa nação, em nome de Jesus, e proclamo, profetizo, Senhor,
o Brasil, Senhor, essa nação, o país progredindo de novo em nome de Jesus. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.